reforço aí para essa mesma posição. E queria que você falasse como que ele pode agregar aí nessa função e se essa é aquela posição que você está mais bem servido, né? O elenco está mais bem servido. E se você tem alguma notícia também sobre a lesão do Mike. Obrigado. Olá, não, ainda não tenho informação sobre o Mike, mas eu acho que vocês, como estudiosos que são, percebem qual é a diferença entre o Mike e o Rocha. O Mike é um lateral mais ofensivo, com características mais de jogo mais apoiado e combinações. O Rocha é um jogador mais experiente, um jogador que joga de trás para a frente, um jogador, como vocês viram no último jogo contra o Botafogo, que nos dá equilíbrio à equipa, uma vez que o Botafogo vive, por exemplo, muitas transições, e portanto eu acho que são dois jogadores que têm características diferentes. Um jogador é mais de apoio, é mais um jogador construtor, neste caso o Rocha, e o Mike é um jogador mais de desequilíbrio, um jogador que apoia mais, e eu gosto de ter dois jogadores de características diferentes, por isso é que em determinados jogos joga um, em determinado jogo joga o outro. E o GI, já vos disse mais que uma vez, mas vou voltar a repetir, o Rocha é um jogador que já tem uma idade mais avançada, como te disse, e nós tivemos a oportunidade de trazer um jogador jovem para o nosso elenco, e já precaver um pouquinho aquilo que pode ser o futuro, mas neste momento muito contente com aquilo que o Rocha tem produzido, quer em número de assistências, quer em número de recuperações de bola. É um jogador que nos acrescenta não só quando joga, mas é um dos nossos capitães, e há coisas que vocês não veem, que eu vejo e que eu dou muito valor, e que é um jogador fundamental para o equilíbrio da nossa equipa. O GI é um jogador jovem, como vocês sabem, 20 ou 21 anos, foi uma aposta do clube, assinou 4 ou 5 anos, portanto é um jogador que tem tempo de se adaptar, e quando for preciso jogar, vai jogar. Bel, boa noite, tudo bem? Chega agora uma fase da temporada que vai ser meio insano, né? Vai pegar jogos aí contra Flamengo na Copa do Brasil, Botafogo na Libertadores, curiosamente os dois que brigam também com o Palmeiras hoje pelo Brasileiro. É um momento onde a estrutura oferecida, até por conta de lesões, isso para todos os clubes, ela de repente vai ser até mais importante do que qualquer jogador contratado, e aí o Palmeiras hoje tem uma questão aí interessante para poder oferecer, justamente por essa loucura que vai ser de sequência estrutura, de jogos. Não estou a entender. Recuperação, de prevenção de lesões, porque a gente vai ver agora uma intensidade maior dos jogos importantes, e as lesões tendem a aparecer, né? Como você teve o Piquerez fora, agora o Mike, enfim, a estrutura oferecida pelo clube para recuperação e prevenção de lesões. Não sei, um jogo de cada vez. É só isso que eu te posso dizer. Vamos jogar um jogo de cada vez, como sempre fazemos. Abel, boa noite. O Cruzeiro jogou no sábado. Boa pergunta. Você jogou na quarta. É isso. Já esperava que o segundo tempo fosse para Claro. Só quem não percebe de futebol, não vê nada, é que não entende isso. É uma diferença absurda. E primeiro, dar os parabéns aos nossos torcedores, porque nós hoje precisamos de energia extra. Agradeço-lhes a eles todo o apoio. E segundo, todo o esforço extra que a nossa equipa teve que fazer. Porque é como é, e não é justo, mas é o que é. E mais do que tudo é dar os parabéns ao esforço que a nossa equipa hoje teve que fazer, porque realmente, como tu disseste bem, é diferente ir jogar onde fomos jogar. Chegámos, eram 3 da manhã, jogos fora às 9h30 da noite, que é outra coisa que eu também não entendo, mas ok, as televisões pagam, têm o direito de escolher o melhor horário, elas não querem saber se os jogadores se lesionam, se não se lesionam. Aliás, eu acho que ninguém quer saber, é preciso é que joguem, portanto é uma pergunta muito pertinente, com uma vantagem grande que o Cruzeiro tinha, não só pela qualidade que tem, porque é uma belíssima equipa e muito bem treinada. Dar os parabéns ao seu treinador, porque é uma equipa muito, muito bem treinada. Parabéns ao seu treinador. Mas hoje tivemos que jogar com um esforço contra uma equipa fresca o tempo todo, e na segunda parte tivemos que sofrer por isso mesmo. Mas também não posso deixar de dizer mais uma vez que não podemos falhar aquela primeira oportunidade a 1 minuto. Não podemos falhar. Para mim é tão grave falhar um golo desses como o nosso goleiro cometer um frango. Embora eu acho que ele fez o golo mais difícil e falhou os mais fáceis. O futebol é isto mesmo.
O importante é que ele continue a criar, mas era um jogo que nós podíamos ter controlado mais. Na segunda parte fazemos mais um, não conseguimos e depois foi preciso sofrer, mas como disse há um pouquinho ao teu colega, em função da densidade de jogos, independentemente de quem serão os adversários, vamos jogar um jogo de cada vez, como sempre fazemos, para estar fortes em todas as competições. Abel, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse o setor de marcação do Palmeiras no meio de campo, que conseguiu anular, por exemplo, um dos principais jogadores do campeonato, Matheus Pereira. Se teve uma marcação especial ali do Aníbal Moreno, se você pensou nisso, e até deslocando um pouco o Felipe Anderson, que já tinha demonstrado contra o Botafogo que pode ajudar na marcação e que hoje também ajudou nesse setor. Obrigado. É assim, primeiro dizer-vos que eu às vezes acho engraçado quando vocês dizem que pode ajudar na marcação. Isto não há... acho estranho quando você... Mas o jogador tem que ajudar na marcação. Isto não pode haver... Tenho que ter cuidado com o que vou falar. Isto não pode haver jogadores que só ataquem e outros que só defendam. Não é assim que foi. Isto é uma equipa, é um coletivo. São 11 jogadores que o ataque começa no nosso goleiro, quando nós temos bola, e a defesa começa no nosso centroavante, quando nós temos que a recuperar. Portanto, as missões de atacar e de defender são divididas por todos. Claro que os defesas defendem melhor que os atacantes, mas todos têm responsabilidade e comprometimento, quer nas tarefas defensivas, quer nas tarefas ofensivas. Falando desse jogador que estavas a dizer, o Matheus Pereira, esta equipa é uma equipa que joga quase que com um falso centroavante, que era o Matheus Pereira, fazem ali quase com um losango no meio campo, com o vértice superior do losango ser o Matheus Pereira, e com os dois jogadores bem abertos nas pontas, que era o Verón e o Arthur. E nós tivemos essa marcação muito bem controlada, mais do que o Aníbal marcar o Matheus Pereira. Quem o marcou mais vezes até foi o Gomes, foi o jogador que procurou ter essa marcação mais apertada. Depois no segundo tempo o treinador adversário fez uma troca, tirou um médio, baixou o Matheus Pereira e meteu um centroavante na frente, e aí quem o marcou até mais vezes até foi o Zé, e depois fizemos uma alteração. O Zé também já não jogava há algum tempo, mas portou-se muito bem hoje, até estava à espera que ele fosse abaixo mais cedo, ou seja, que a energia se esgotasse mais cedo. Aguentou muito bem, o menino também entrou muito bem. Quando ele entra focado e concentrado, é um jogador que nos pode ajudar muito, porque ele tem uma chegada à área absurda, tem golo, tem chute, entrou muito bem. Mas foi isto, essa marcação desse jogador, ela foi dividida inicialmente pelo Gomes, depois passou para o Zé e depois passou para o menino. Numa fase inicial acho que nós pressionamos muito bem o adversário, conseguimos ter bola e entrar sobretudo pelos corredores, uma vez que o adversário, a pressão que fazia nos laterais era dos dois médios interiores, que saíam a pressionar muitas vezes o próprio Vanderlá, era um dos médios do meio, um 4-3-3 claro, os três da frente e os três médios, os volantes, abriam para fazer a pressão. Acho que nós conseguimos muito bem apanhar esse espaço. Como te disse, entramos muito bem no jogo, devíamos ter feito 1-0 logo ao primeiro minuto, não conseguimos, fomos resilientes, fizemos um golo em transição, fechamos muito bem o espaço e recuperámos a bola, e o nosso Lopes fez um golo o mais difícil. Como te disse, das três oportunidades que ele criou, ele fez a mais difícil. Mas acho que, como te disse, dar os parabéns ao Cruzeiro, tem uma excelente equipa, dar os parabéns à nossa equipa pelo esforço que fez. E estamos quase a chegar aqui a meio do campeonato, e desde que eu estou aqui estou em crer que este será o ano mais difícil, onde tem várias equipas que se reforçaram para disputar, e uma delas é o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Acho que estou em crer que este será o ano mais... Já o ano passado foi, mas este ano será mais disputado ainda o título. Boa noite, Abel. Regis do Tifose 14. Eu ia te perguntar sobre arbitragem, mas acho que hoje não vale a pena falar sobre arbitragem, porque o critério foi absurdamente ridículo. Não, assim, desculpa lá só interromper-te. Sim, eu levei um cartão por um erro que o VAR depois corrigiu, mas o cartão eu levei. Mas eu tenho plena convicção, porque senão não podia estar aqui, que os árbitros fazem aquilo melhor que sabem e que podem. Mas de facto, como estavas a dizer, eu bato muito nisso, é os critérios.
os penaltis, não é? Eu vejo penaltis absurdos e não marcam hoje. Eu não estou a entender qual é o critério. Hoje há 2 toques no lance do Flaco. Há uma clara joelhada na perna do Flaco e depois dessa joelhada há uma tentativa do Flaco tocar no adversário. Mas primeiro há um toque do adversário claro. Se há toque, e nos últimos penaltis que eu tenho visto, vi hoje, já vi há umas semanas atrás, é isso que eu falo e é isso que eu cobro e que peço. É se os critérios, se os árbitros veem, os critérios se é igual para todos. Se o jogador quando vai isolado é vermelho, é ou não é vermelho? Porque é que aqui é vermelho e ali não é? É só isso para quando eu estiver no banco entender porque é que as coisas funcionam. E eu falei muito nisso, se calhar vocês ouviram-me a dizer isso durante o jogo, é critério. Qual é o critério? Quais são os critérios? Mas desculpa. Não, sem problema. A minha pergunta é, você escalou hoje o time que a torcida gostaria de ver e fala nas nossos programas há muito tempo. Eu queria que você falasse sobre a dinâmica do ataque do Palmeiras com Dudu, Flaco Lopes e Felipe Anderson com a chegada do Zé Rafael e do Rafael Veiga. Olha, eu não escalo a equipa para a torcida. A torcida pede-me para ganhar jogos. Só isso que a torcida quer de mim. É que ganhe jogos. Portanto, o que a torcida tem que entender é todas as minhas decisões é pensar naquilo que é o melhor para ganharmos jogos, para lhes dar alegrias. É isso que eles querem. Portanto, é isso que eles podem esperar da minha parte. Todas as minhas decisões são feitas em cima daquilo que é melhor para o Palmeiras. E o que é melhor para o Palmeiras é o melhor para os torcedores, ponto. E eles têm uma função muito específica, que é vir e apoiar, como fizeram hoje. Apoiar, apoiar, apoiar. E hoje foi fundamental, porque era preciso a tal energia extra que nos ia faltar e os nossos torcedores estiveram lá para nos apoiar. É isso que eu peço aos nossos torcedores. Escolher a equipa é minha função. A minha função como treinador, eu também digo isto aos meus jogadores, a minha função é clara, é escolher, é treiná-los bem e escolher o 11. Essa é a minha função. Os jogadores, a função dos jogadores é prepararem-se para quando for a vez deles, como foi hoje o Vanderlá, por exemplo, jogar e dar uma boa resposta, como foi o Dudu, por exemplo, que ainda não sabia muito bem como é que ele ia reagir à entrada inicial, a jogar de início, e teve, na minha opinião, um desempenho positivo, foi o primeiro passo. Portanto, e os nossos torcedores têm uma função muito clara, é confiar no treinador que têm e apoiar os nossos jogadores do primeiro ao último segundo. Se depois no final do jogo não gostarem do que viram, têm todo o direito de se manifestar da forma que quiserem. Portanto, da minha parte, os torcedores podem contar, como sempre. Todas as escolhas são feitas a pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras, não é o que é melhor para o Abel, ou o João, ou o Joaquim, é o que é melhor para o Palmeiras. Essas é a minha função, é escolher aquilo que é melhor para o Palmeiras e ganhar, porque se não ganhar vão-me bater à porta. Portanto, foi bom ver essa dinâmica, os jogadores que nos estão a ajudar numa altura em que nós vamos precisar de todo mundo junto. Foi pena ter perdido o Estevão e o Piquerez, mas é isso, é bom ter o Dudu para nos ajudar, o Filipe a chegar, o próprio Maurício que entrou muito bem, o Veiga que foi hoje competitivo. Digo-lhe isso muitas vezes, que nós temos que juntar ao talento que temos, o nosso espírito competitivo e a competitividade que é preciso em todos os jogos, e do modo geral fiquei muito contente com aquilo que eu vi hoje, sobretudo com o esforço, porque hoje era preciso de facto fazer um esforço extra, porque o nosso adversário chegava levezinho neste jogo. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Aproveitando novamente essa temática, né, da diferença de calendário que o Cruzeiro teve para essa partida em comparação ao time do Palmeiras, você precisou fazer 5 mudanças, né, na escalação titular, claro, 2 que provavelmente você não gostaria, porque foram jogadores que saíram por lesão, mas as escolhas, né? O Dudu, jogador com quase 450 jogos pelo Palmeiras, voltando a jogar como titular depois de 328 dias. O Zé Rafael, jogador com mais jogos no time do Palmeiras do que o próprio Gabriel Menino. E o Felipe Anderson chegou agora, mas com um currículo que não precisa apresentar para todo mundo, que é o Felipe Anderson, já fala por si só quem é esse jogador. A escolha também desses jogadores mais experientes servia para esse jogo exatamente para essa diferença de descanso, colocar gente com casca grossa, com as costas mais largas, para aguentar a pancada que seria enfrentar um Cruzeiro?
Boa observação. Primeiro porque o último jogo foi intenso, foi duro, foi bem disputado, onde as duas equipas procuraram ganhar o jogo do início até ao fim, e que deixa marcas pela forma intensa que nós jogamos, e portanto, tivesse ou não tivesse lesões, nós íamos ter que trocar de qualquer jeito para refrescar a equipa, e isso é bom, ter sempre 5 substituições para poder combater o calendário tão justo, tão apertado, com a logística toda que é precisa, com 2 dias de recuperação. Chegámos, eram 3h30 da manhã, enfim, o sono é um elemento fundamental e recuperador e restaurador da capacidade física dos atletas, mas teve a ver um bocadinho com isto, a intensidade que foi do último jogo. O Estevão não estava presente e dar também a oportunidade para o Dudu começar a jogar e pegar essa confiança, acho que foi muito bom para ele. Vai ser um jogador que dificilmente vai conseguir fazer os 90 minutos, seja na ponta direita ou ponta esquerda. Vocês sabem, eu substituo sempre normalmente os pontas, porque nós exigimos muito aos nossos pontas. O Filipe saiu, o Dudu saiu, ou no meio campo sobra sempre ou para o Zé ou para o Veiga, porque nós temos que meter energia, e hoje quem entrou muito bem, o menino entrou muito bem, isso ajuda-nos, mas a grande ideia foi esta, foi refrescar a equipa, meter energia na equipa, experiência sem dúvida nenhuma, porque o Dudu nos traz essa experiência, o Filipe entrou muito bem no último jogo também, e é um jogador que também nos vai ajudar, mas como te disse, acho que os jogadores tiveram que fazer um grande esforço. Nós vimos o Aníbal a chegar ao final do jogo de rastos, perceber se ele vai conseguir recuperar. Nós tivemos realmente, como te disse, jogadores a passar os seus limites, porque hoje realmente era preciso, em função daquilo que vocês viram na segunda parte, um momento em que o Cruzeiro nos empurrou, não havia outra forma, estavam mais frescos, as substituições deles também foram boas, tem uma excelente equipa, um excelente treinador, e nós tivemos que ir ao fundo da nossa energia para conseguir travar o nosso adversário e depois fazer o segundo golo, que o podíamos ter feito mais cedo, que nos daria outra tranquilidade. Portanto, 1-0 o jogo estaria sempre aberto, o nosso adversário acreditou sempre, mas como te disse, acho que nós nos juntamos, sofremos, e acabámos, na minha opinião, por aquilo que se passou durante os 90 minutos, ser uns vencedores justos, mas mais uma vez fica aqui pecamos por não traduzirmos em mais 1 ou 2 golos toda a nossa produção ofensiva. Oi, Abel, boa noite. Olá. Sou o Diego Iwata, repórter da Trivela. Parabéns pela vitória. Obrigado. Voltando à questão do Abel e do Filipe, eu sei que você não avalia individualmente, então eu quero te perguntar, na verdade, a sua ideia, quando você colocou... São 2 jogadores que são muito agudos, né? E você colocou o Dudu com o pé do lado direito, né? Então acho que você estava buscando o fundo, me corrija se eu estiver errado. E você também tinha 2 laterais muito ofensivos, né? Então eu queria entender qual que era a tua ideia mesmo, porque você tinha um quarteto, né? 2 de cada lado ali, para realmente atacar o fundo do Cruzeiro. Era essa a ideia? Olha, primeiro, como te disse ao teu colega, refrescar um bocadinho, e em casa nós temos que assumir sempre. Como sabes, o Piquerez não podia jogar e o Vanderlá tem essas características, é um jogador que ataca muito bem a profundidade. O Mike um bocadinho mais do que o Rocha, mas eu também gosto em determinados jogos que o Rocha nos dê um equilíbrio atrás e nos dê essa segurança, porque é preciso, porque os próprios adversários muitas vezes partem a equipa. Hoje, por exemplo, os 3 da frente, o Verón, o Arthur e o Mateus pouco defendiam, ou seja, baixavam um bocadinho e ficavam ali 7 a defender o quarteto, mais os três volantes do Cruzeiro, e nós temos que estar sempre atentos ao momento e aos momentos de transição, que é quando nós temos bola e a perdemos. Mas foi por isso, foi mais por querer ter um lateral mais ofensivo do lado direito em casa, o Vanderlá nos dar uma boa amplitude sobre o lado esquerdo, e pronto, o Filipe é um jogador que vocês sabem, nós vendemos 3 jogadores, vendemos o Hendrick, vendemos o Luís e vendemos o Estevão, e entraram 3 jogadores, como vocês sabem. Às vezes falam os reforços, eu mais do que reforços, são jogadores para repor jogadores que nós vendemos, não é? Mas falar de Filipe, falar de Giai, falar do próprio Maurício,
são realidades diferentes. O Maurício é um jogador super adaptado ao futebol brasileiro e a esta exigência de jogos de 2 em 2 dias. O Filipe vai-nos trazer todo aquele rigor tático, toda aquela sabedoria que ele tem. É um jogador que seguramente pouco o vou ensinar. Talvez ele partilhe algumas coisas comigo para me ensinar a mim. Porque a experiência que ele traz num campeonato super tático como é o italiano nos pode ajudar, e como ajudou, o exemplo como ele conseguiu marcar os dois jogadores na altura da transição que fizemos o golo, e também um jogador experiente. O Giai é um jogador que primeira vez que saiu do país, primeira vez que conhece um clube novo, é um jogador muito jovem e que nós também acreditamos muito, portanto eu acho que estamos bem servidos e preparados. Agora é recuperar a equipa e prepararmos para os embates que aí bem, mas um jogo de cada vez. Nós não vamos jogá-los todos, é um de cada vez, e prepararmos o máximo que nós conseguirmos para fazer o que sempre fazermos, estarmos competitivos para disputar cada jogo, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, que é isso que nós temos feito. Está bem? Boa noite, Abel, tudo bem? Olá. Otávio da Vável Brasil, primeiramente uma honra estar falando com você, parabéns pela vitória. Obrigado. Abel, o Palmeiras vai fazer 11 jogos em 35 dias, sendo 3 contra o Flamengo, 2 Botafogo e um clássico contra o São Paulo, aqui. Qual que vai ser a sua estratégia assim, para rodar o elenco, visto que você perdeu o Piquerez, Estevão e hoje o Mike? E aproveitando a lesão do Piquerez, hoje você colocou o Caio Paulista pela ponta. Queria saber se ele vai ter mais oportunidades como lateral, visto que você hoje tem um Vanderlan ali à disposição do elenco. Muito obrigado. Como eu disse aos teus colegas, 11 jogos seguidos vai ser um de cada vez, ver que jogadores vão jogar a cada jogo. Acho que hoje conseguimos recuperar um bocadinho mais o Dudu, recuperar um bocadinho mais o Zé Rafael, porque já não jogava há algum tempo. Temos o Rios que nos vai ajudar também seguramente, e pode passar exatamente por aí, mas um jogo de cada vez, fazer algumas alterações específicas em determinados jogos, seja em casa ou seja fora, sejam jogos a eliminar ou jogos corridos, como é o caso do Brasileirão, mas como te disse, um jogo de cada vez, que eu não os consigo jogar todos ao mesmo tempo, vai ser um de cada vez, como sempre fazemos. Em relação ao Caio, como te disse, eu sei que ele gosta de jogar mais de trás para a frente, ou jogar na direita, onde jogou hoje, por exemplo, o Dudu, mas nós hoje, em função de termos o Vanderlan fora, quem jogou hoje, e não termos o Piquerez, entendi que a substituição do Filipe, uma vez que o lateral do Cruzeiro era muito ofensivo, que o Caio pudesse ajudar ali o Vanderlan nas missões defensivas. Mas neste momento os dois laterais que nós temos são esses dois, uma vez que o Piquerez vai ficar de fora durante vários meses. Temos o Vanderlan, que nós já sabíamos, e o Caio também sabe, porque eu falo com os jogadores, eu não escondo nada aos jogadores. Ele sabe que a minha primeira opção seria o Vanderlan, e agora ele vai se preparar como sempre, e sempre que for preciso vai ajudar. Eu falo muito com todos os jogadores, os que jogam menos e os que não jogam, porque gosto de os sentir, gosto de lhes fazer que eles percebam quais são as nossas dinâmicas e que entendam que um grupo de trabalho é mesmo assim, é competitivo, a minha função é escolher. Eu, por mim, jogavam todos, mas as regras da FIFA dizem que só podem jogar 11 e entrar 5. E eles têm que entender que eu não, quando escolho o A em detrimento do B, não é porque eu gosto mais do Dudu do que gosto do Estevão ou de outro qualquer, é porque eu entendo que o melhor para o Palmeiras, e volto a referir, é que jogue este jogador. Eu, na hora de escolher, tenho que pôr o coração de lado e ser racional nas escolhas que faço, e é isso que nós vamos fazer nestes 11 jogos que temos. E sim, neste momento os dois laterais que temos é o Vanderlan e o Caio, sendo que o Caio, nós sabemos disso, quando é para entrar para a ponta ele gosta muito mais de entrar para o lado direito, mas hoje foi preciso do lado esquerdo, e foi isso que eu entendi, e é assim que vai ser. Abel, boa noite. Olá. Primeiro, parabéns pela vitória, um resultado que coloca o Palmeiras colado com o Botafogo no campeonato, mas eu queria voltar um pouco na questão do calendário brasileiro, né? Hoje acabou saindo uma notícia do UOL que a CBF está pensando e concordaria em diminuir o campeonato estadual, principalmente de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que tem 16 datas para 12. Você acha que essa é a solução ideal? Diminuir o campeonato estadual para ter mais qualidade nos jogos? É assim, no meu livrinho
Tem lá um capítulo só que eu falo de coisas boas que o futebol brasileiro tem e outras que podem melhorar. Tem lá um capítulo que só fala disso. Eu sou redondamente contra acabar o Paulistão. Eu sou contra, porque de facto é um campeonato extremamente competitivo. Entendo também, porque já fizemos várias reuniões e isso a Federação Paulista tem... Eu gosto muito porque nós podemos participar e cada um dar as opiniões, perceber o lado dos times mais pequenos, que dizem, pois, mas são menos 2 ou 3 jogos e o Palmeiras não vem jogar aqui e é menos receita. Eu já disse à minha direção o que é que eu acho que nós temos que fazer. A receita tem que ser dividida e para esses só reduzirem o número de jogos, esses clubes mais pequenos têm que ter direito a uma parcela maior de dinheiro, é assim que tem que ser. Se o Palmeiras recebe 10 ou 15 ou 20, eu não sei quanto é que é, se recebe 20 tem que passar a receber só 15, se o São Paulo recebe 20 passa a receber 15, ou seja, para reduzirmos os estaduais, e eu concordo, reduzir, e estamos a falar de 16 para 12. Eu sei que é preciso ter coragem, mas nós quando queremos mudar para ajudar o futebol brasileiro, nós temos que os fazer, mas também entendo os clubes mais pequenos, a necessidade do Palmeiras ir jogar a casa desses clubes mais pequenos para ter uma receita. Então, o que têm que fazer é uma distribuição das receitas que ela seja maior para os clubes mais pequenos, porque é isso que eles precisam, dinheiro para sobreviver. Então é isso que deve ser feito, reduzir o número de jogos, mas não tirar, ou se possível, aumentar a receita ou da divisão dos valores para os clubes mais pequenos ser maior ainda. E ainda tem outra. Ou existiu uma grande alteração aqui no futebol sul-americano, sobretudo na Libertadores, onde até antes de eu chegar, a final era feita a 2 mãos. E toda a gente achava que isso fazia com que as equipas gerassem mais dinheiro e que podia ir uma equipa a um lado, depois a outra equipa ir à casa do outro. O que é certo é que desde que há uma final única, sem haver ida e volta, num estádio escolhido por alguém, as receitas televisivas que são vendidas são muito maiores do que jogos a 2 mãos. Isso pode ser feito para a Copa do Brasil, é igual. Né? Isso pode ser feito para o Paulista, igual. Né? Porque é que nas quartas e nas meias é mata-mata e na final é ida e volta? Porque é que na Federação Paulista não escolhe um estádio, né? E no final única. Final única, não tem que haver ida e volta. Se pensarem o calendário com cuidado e com carinho, para valorizar o futebol brasileiro, e quando eu falo com carinho, falo também nos clubes mais pequenos, sobretudo esses que não querem que o campeonato seja reduzido. Não querem porquê? Porque as receitas vão diminuir. Então, o que têm que fazer os presidentes de todos os clubes é ter atenção a isso. Quer dizer, eu vou deixar de ganhar 30 ou 20 para ganhar só 18. E o que sobra dividimos para os clubes mais pequenos para poder reduzir o campeonato. É a única forma que eu vejo, não só e também para valorizar o futebol brasileiro, porque se vocês querem jogos com intensidade e com ritmo, eu tenho que dar tempo. E para terminar digo isto, em 2023 o Manchester City, que foi a todas as finais, fez 63 jogos. Nós estamos a meio do ano, temos 40? Quantos jogos nós temos? 40? Estamos a meio do ano. Não é? Estamos a meio do ano. É um absurdo de jogos que nós temos aqui, é um absurdo. Porque o problema não é só o absurdo dos jogos, é o tamanho do Brasil. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente. O Brasil não é um país. Às vezes eu tenho pessoas de Portugal que falam comigo, pois, mas o Brasil disse, é impossível comparar o Brasil a Portugal. Impossível comparar. 200 milhões com 10 milhões? Quantas vezes 10 cabem em 200? 200 milhões. 20 vezes, né? É uma conta fácil, obrigado. Né? Portanto, não podemos comparar. Estamos a falar de um continente. O que viajamos aqui, o que nos deslocamos, às horas que chegamos à noite a casa, às 3 e 4 da manhã. Né? Portanto, se pensarem com carinho e puserem acima de tudo e de todos o futebol brasileiro, eu tenho a certeza absoluta que encontram as soluções. Se quiserem olhar cada um para o seu lado, para o seu umbigo, vai ser difícil fazer as alterações que são precisas, que eu acredito que é preciso
bocadinho de coragem de pôr o futebol brasileiro acima de tudo e de todos. Se fizerem isso, e vão fazer. Se não for mais cedo, vai ser mais tarde, e vão fazer, porque acredito que realmente, quando temos pessoas certas no lugar certo, as coisas acontecem. Está bem?